gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com quem, Sérgio Moro? Os declarados pelo partido, só que eles abrangem onde o que foi gasto especificamente com mim. Com mim. Com mim é osso, hein? Mim é osso demais. Rapaz, e por que eu comecei com o Sérgio Moro, ele mesmo se justificando, falando sobre gastos de campanha e tudo mais? Porque o TSE iniciou hoje o julgamento da ação contra ele, e o cenário está favorável para ele até, né? Só que, bom, atualizando, já foi suspenso, já começou e já foi adiado para terça-feira que vem. Então, eu vou ler aqui, tá um pouquinho desatualizado, mas é só para trazer um contexto geral para quem não tá ligado nessa parada, tá ligado? Tribunal Superior Eleitoral pretende iniciar nessa quinta-feira, já iniciou, o julgamento da ação que pode levar à perda de mandato do Moro. Já foi adiado. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. A análise do processo estava para começar hoje, né? Está há 3 semanas da saída do ministro Alexandre de Moraes da corte. Moraes está lá desde 2022. Ou seja, esse provavelmente vai ser o último grande caso do Moraes. Lembrando que tem aí mais 2 semanas só, né? 3 semanas, né? E aí ele vai sair e vai entrar a Carmen Lúcia na presidência do TSE. Nas últimas semanas, Moraes e outras autoridades aliadas têm feito acenos ao Senado para evitar o acerramento dos atritos entre o Judiciário e o Legislativo. Lembrando que no ano passado, os senadores chegaram a aprovar uma PEC que limitava, né, que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, bom, está tendo muito debate de temas que são julgados no STF e o Congresso diz que não é dever do STF porque estaria legislando, mas aí o Congresso também não julga essas... Julgar não, né? Porque o Congresso não julga. O Congresso não debate essas pautas, não leva para votação, não anda com isso, porque geralmente são temas polêmicos que caem para o STF decidir devido, como eu posso dizer, eu não vou dizer prevaricação, né? Mas pela escolha de simplesmente não tocar nesses assuntos que são mais polêmicos. E aqui entra a descriminalização das drogas, aborto, marco temporal, um bando de coisa que o Congresso adia ou geralmente toma medidas favorecendo um empresariado imundo que não sustenta na frente e muitas vezes tem uma inconstitucionalidade dentro disso que é aprovado. Aí o STF ou julga algo que era para o Congresso determinar, ou ele simplesmente derruba algo que o Congresso determinou por não ter constitucionalidade. E aí fica nesse cabo de guerra aí que o Pacheco comprou muito bem essa briga com a STF e fica nisso, né? Ah, mas você não pode fazer isso porque isso é coisa do Congresso e o Judiciário está fazendo o nosso trabalho. Enfim, a gente não vê essa autocrítica do Congresso quando eles fizeram por muito tempo durante o governo Bolsonaro, quando eles executavam o orçamento da União, por exemplo, né, através da emenda do relator, através da orçamento secreto, né? Isso a gente não vê essa autocrítica do Lira e do Pacheco. Nossa, estamos fazendo o trabalho do Executivo. Mas, enfim, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao magistrado Alexandre de Moraes, nessa conversa que eles tiveram aí, sobre essas intrigas entre os poderes, Pacheco afirmou para o Moraes que gostaria que tanto o julgamento de Moro como também do senador Jorge Saif, que também, Jorge Saif é o Plique, ambos estão para ser cassados e ambos os casos estão sendo adiados pelo TSE. Então, bom, o que se especula é que talvez não sejam cassados nenhum dos dois. E a gente vê aqui um certo corporativismo do Pacheco, né? Segundo relatos, ele afirmou que Moro deve ser julgado como senador e não como ex-juiz. Isso é óbvio, né, Pacheco? Porra, isso é óbvio, né? Tanto que estão para caçar o mandato dele. E Saif, por sua vez, deve ser julgado como político e não militante bolsonarista. Só que é complicado, né? Porque muitas vezes a atuação política dele, do Saif, no caso, é apenas ser um militante bolsonarista. Mas, bom, entrando um pouquinho no caso do Saif, recentemente, o senador Saif, que também corria
né, o risco de perder o mandato, também teve julgamento suspenso no TSE. A solução deu mais prazo para o tribunal construir uma espécie de acordo nos bastidores com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para que eles parem de atacar a corte. Então, esse aí foi um acordo tipo, a gente não caça o Saif. Se vocês, bolsonaristas aí que estão no Congresso, principalmente senadores, se vocês pararem de ficar atacando o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, né? Porque, não tem como assim. A gente vai ficar nessas instituições com esse caos, né, entre uma e outra, não tem como a República se manter de pé. E aí é isso. Já no caso do Moro, a possibilidade é de que seja dada a mesma solução, e foi o que aconteceu, né? Só que já volta aí na terça que vem. Lembrando que se o Moro for condenado, ele vai perder o mandato e ele fica inelegível a partir de 2022, no caso, os 8 anos até 2030, praticamente ali o mesmo caso do Bolsonaro. Além disso, seriam realizadas novas eleições para a cadeira do Senado no estado do Paraná. E aí já tem uma galera de olho, Gleisi Hoffmann, inclusive. Esse cenário também não é interessante para o TSE, porque pode levar ao Legislativo um parlamentar que faça ataques ao Judiciário. É verdade, se a gente pensar que o Moro ele não é dos mais bravateiros contra o Judiciário, até porque ele vem dessa área, ele era juiz, ele queria ir ao Supremo Tribunal Federal, então ele não é muito de atacar o Judiciário, como o Saif, por exemplo, né? Moro é alvo de ações. Isso aqui é legal de falar, cara. Imagina o quão patinho feio você tem que ser. O quão não querido você tem que ser para o PT, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, e o PL, do Valdemar Costa Neto, o partido que o ex-presidente Bolsonaro faz parte hoje. Imagina o quão desgostoso as pessoas têm que ser de você para o PT e para o PL juntos entrarem com uma ação contra você. Não juntos, né? Cada um entrou com a sua, mas, pedindo a mesma coisa. E aí os dois partidos argumentam. Lembrando que o PT não é só o PT, né? O PT é junto com o Partido Verde, o PCdoB e o Rede Solidariedade, se não me engano. Então, mas em suma, PT e PL, né? Os dois partidos argumentam que os gastos do ex-juiz na pré-campanha foi muito maior e não foi declarado com os gastos da campanha. Então, ele teve uma vantagem absurda perante os outros candidatos ao Senado por Paraná. Vamos lembrar, todo mundo fez pré-campanha? Todo mundo fez pré-campanha. Mas a pré-campanha do Moro, irmão, era para a presidência da República. E aí se gastou muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, quando começou a campanha, bateu o martelo, começou a campanha hoje, o Moro já tinha um orçamento de pré-campanha para a presidência antes, por outro partido, inclusive. Na época era o Podemos, só que o Podemos viu que a presidência do Moro não ia para frente, e aí tirou ele saiu do partido, foi para o União Brasil e se candidatou pelo Senado, se candidatou pelo União Brasil, por senador do Paraná. Lembrando que ele tentou ainda antes mudar para São Paulo, não conseguiu. Então, teve várias causadas ali no meio do caminho entre o Moro desistir de ser presidente, né, do Podemos desistir da candidatura da presidência dele, até ele se tornar senador. O lance fez pré-candidatura no Brasil inteiro para a presidência e não foi para frente. E na hora de declarar o que ele gastou, ele só gastou o que utilizou para o Senado, tá ligado? Então ele teve uma vantagem absurda frente a todos os outros senadores do Paraná. As acusações contra Moro tratam principalmente de temas relacionados aos gastos no primeiro período que antecedeu a campanha oficial ao Senado. E é isso, as duas siglas começaram a somar os gastos de Moro desde novembro de 2021, quando Moro se filiou ao Podemos, de olho na cadeira do presidente. Em abril, Moro foi absolvido pelo TRE do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, por 5-2. A maioria entendeu que não houve abuso de poder econômico durante a sua pré-campanha. Ele foi absolvido no TRE do Paraná e aí os partidos, tanto o PT quanto o PL, que moveram a ação, recorreram ao TSE, né? Isso aconteceu também com o Deltan Dallagnol. Ele foi aliviado, foi absolvido no TRE do Paraná também, lembrando que ambos são da República de Curitiba. Só que o Deltan, quando chegou no TSE, ele foi cassado.
E aí a esperança, né, é que role a mesma coisa com o Moro. Mas não sabemos o que vai acontecer, não tem como saber, então só nos resta aguardar e acompanhar.